pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o porquê que eu fiz implante no dente e como foi fazer. Bom, se você não assistiu o meu vídeo anterior, lá eu conto o porquê que eu tive que fazer implante, mas eu vou dar só um spoiler aqui pra vocês. Eu tenho dente de leite ainda. Agora, o porquê que eu tenho dente de leite ainda, você vai ter que assistir o vídeo que eu fiz anterior a esse, certo? Mas o fato é que eu tinha 2 dentes de leite que eu não tava mais aguentando eles. Eles estavam feios, eu tinha feito canal neles, então eles ficaram escuros e eles ficavam aqui nas laterais da boca. E eu não estava mais feliz com eles aqui na minha boca. Diante disso, eu decidi que eu ia tirar esses dentes e fazer implante. Então, assim, eu fiz 2 implantes de uma vez só. Como é que foi? Como eu tinha esses 2 dentes de leite, eu tive que primeiro ir no dentista, fazer uma série de exames, fazer raio-x para saber se eu tenho osso, se tinha osso para poder colocar o implante, etc e tal. Estava tudo certo, eu tinha osso, dava para colocar o implante tranquilamente, não ia precisar fazer enxerto de osso e tudo mais. E aí o próximo passo foi retirar, fazer a extração desses 2 dentes de leite aonde seria feito o implante. Então eu fui até o dentista, ele retirou os 2 dentes de leite que estavam me incomodando e pediu para eu voltar um mês depois. Eu não tomei ponto, esse dente ficou aberto aonde a gengiva onde eu tirei o dente de leite, ele ficou aberto e em um mês ele fechou sozinho. É assim, eu queria tanto tirar o dente foi super tranquilo, tá? Como é um dente de leite, ele já não tava assim muito próximo ao osso, ele já tinha descido um pouco da gengiva, foi tipo, saiu. E eu queria tanto tirar o dente que vocês não têm noção, pra você ter noção. No dia que eu ia tirar o dente, o carro quebrou, o carro da minha mãe quebrou. E aí, putz, como é que eu vou no dentista agora pra tirar o meu dente sem o carro? Fazia anos que eu não dava de ônibus. Eu falei, eu vou de ônibus, eu vou tirar esse dente hoje, eu vou tirar esse dente hoje. E assim foi. Eu e minha mãe fomos de ônibus até o dentista. Eu tirei o dente e voltei pra casa de ônibus. Eu dentro do ônibus e a minha gengiva assim, saindo sangue, sabe? Bem de boas. Sério, eu queria tanto aquilo que nada ia me impedir de tirar o dente naquele dia, sabe? Podia ter, sei lá, eu ia tirar o dente, entendeu? E aí eu tirei o dente e fiquei um mês ali pra ele fechar, como eu já falei. Ah, mas você ficou um mês sem dente? Não, o dentista preparou antes disso um molde, fez um aparelho. Esse aparelho era um aparelho tipo móvel, mas com 2 dentes do lado. Então eu colocava esse aparelho e ficava ali fazendo de conta que eu tinha 2 dentes, mas era um dente pregado no aparelho. E aí eu teria que usar isso até eu conseguir colocar o implante. Por que até? É porque é um processo demorado, mas eu vou falando pra vocês aí como é que foi. Então assim, em janeiro eu tirei... Foi em janeiro? Foi. Em janeiro eu tirei os 2 dentes. Aí deu um mês, em fevereiro, eu voltei no dentista para ele colocar o implante. Mas ele me deu uma enrolada. Ele falou: "Ah, volta o mês que vem, não sei o que, acho melhor esperar mais um pouco. Cicatrizou legal, mas vamos esperar mais um pouco para sua gengiva fechar direito, porque vai se remodelar e tudo mais." Pediu pra eu voltar em março. E aí em março eu voltei no dentista e falei: "Aí, vamos fazer esse implante logo?" Vamos fazer esse implante. Então em março eu fiz o implante. O implante, a cirurgia do implante mesmo, tá? O implante não significa que você tá pondo o dente saindo de lá, não. Você vai colocar uma chapinha, um ferro de aço, ou seja, colocar o implante, né? O aço lá no osso. Então ele teve que usar a furadeira, ele teve que usar um martelo. Na hora da cirurgia, a hora que abriu e arregaçou assim minha gengiva, arregaça muito, tá? O céu da boca abre inteirinho, assim, fica descarnado. Mas não dói, tá? Tá tudo com anestesia. A hora que ele abriu pra fazer o implante, ele percebeu que eu não tinha tanto osso assim, deste lado aqui. Porque na radiografia parecia que eu tinha osso, mas o osso estava bicudo. Então aqui tinha osso e atrás era fino.
Então ali na hora ele decidiu que ele ia colocar o implante não reto deste lado, onde o osso era menor, mais fino, mas que ele ia colocar assim diagonal, sabe? E aí foi tudo bem. Foi tudo bem? Ok, mas assim, é uma cirurgia demorada, é uma cirurgia de impacto, porque você sente martelar o seu osso, né? Parece que seu crânio vai fazer assim, quebrar e cair, que você vai ficar sem cabeça. Mas dor nenhuma, a dor é zero, tá? O que assusta realmente são os instrumentos, porque é realmente um martelo e é realmente uma furadeira, sabe? Não é tipo, é um aparelho que parece uma furadeira. Não, é uma furadeira. Ele fura o seu osso para colocar o pino do implante e martela se não estiver entrando direito. Então precisou usar o martelo no meu e precisou usar a furadeira. A furadeira sempre precisa, o martelo é só em alguns casos. Tanto que a hora que eu entrei na sala para fazer a cirurgia, a sala é toda esterilizada, você não pode ter um acompanhante, você entra sozinho. E aí eu vi assim uma furadeira, vi um martelo, dei uma olhada assim. Aí meu dentista falou: olha, fica calma, fica tranquila. Esse martelo aqui tá aqui só se eu precisar. Mas eu acredito que a gente não vai precisar usá-lo. Falei, ok. Aí, alguns tempinhos depois, ele tava martelando o meu crânio. Gente, tô falando isso, mas foi tudo tranquilo, tá? Foi tudo tranquilo mesmo. Eu deitei ali na cadeira do dentista, eu tomei as anestesias normal e eu comecei a meditar. Então, assim, eu me auto-hipnotizei e eu não senti absolutamente nada, a não ser o impacto do martelo e da furadeira, porque isso não tem como. Dor, zero. Medo, zero. Saía sangue? Saía, mas não saía muito, porque se você não tá desesperada, não sai tanto sangue, você meio que consegue controlar isso. Tão calma eu fiquei que o meu dentista falou assim: Natália, tá tudo bem? Eu, tá, tudo bem, não sei o quê. Aí ele, tá tudo bem mesmo? Você não tomou nenhum calmante, né? Porque não pode tomar calmante antes da cirurgia. E eu, tipo, não tomei calmante nenhum. Eu me auto-hipnotizei e consegui passar pela cirurgia da forma mais good vibes possível, assim. Não tive dor nenhuma durante a cirurgia, não tive dor nenhuma depois da cirurgia. Foi tudo muito tranquilo. Eu super recomendo, tá? Pra quem tem medo, porque a gente às vezes fica lendo histórias e vendo, não sei o que, tem medo. Gente, vai de boa. Isso foi em março, né? O implante que eu falei que eu fiz aí com martelo, furadeira, é nada mais, nada menos que o pino. O pino que vai dentro do osso. Não é o dente já pronto, não. Então, em março, eu coloquei o pino. E continuei usando o aparelhinho que tinha 2 dentes pra fazer de conta que eu tinha dente. Mas eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu tenho uma autoestima um pouco elevada, graças a Deus. Então, assim, eu nem usava muito o aparelho. O aparelho ficava mais dentro da caixinha do que na minha boca, porque eu não tava nem aí. Eu saía sem dente mesmo, sabe? Porque é tão chato, tão ruim ter que lavar o aparelho e ficar limpando, que você come para tudo nele. Então, assim, é uma alternativa ótima, uma alternativa super legal para quem não consegue ficar sem o dente. Mas eu não me incomodava, entendeu? Se eu tinha que sorrir sem dente, eu ia sorrir sem dente, eu não tava nem aí. Eu fui viajar, eu fui em festas, eu ia em um monte de lugar e eu ia sem dente, porque eu não me importava. Às vezes eu colocava, tá? Às vezes, não, vou pôr, não sei o que. Até pra não vir muita sujeira ali no buraquinho que ficou do implante. Porque como eu fiz a cirurgia em março, aí levou mais algum tempo pra gengiva fechar. Ou seja, tirei o dente, a gengiva ficou aberta, 1 mês a gengiva fechou. 2 meses depois, abriu a gengiva de novo, colocou o pino. Aí o que acontece? A gengiva começa a fechar e ela fecha esse pino lá dentro. E aí você tem que esperar uns 4, 5 meses pra quê? Ir lá, fazer um corte na gengiva de novo e pegar esse pino e colocar um cicatrizador nele, que é tipo uma borrachinha, assim, um pininho, que vai fazer com que a sua gengiva modele em volta desse pininho aí, que é o provisório da onde vem o dente. Deu pra entender? Fiz o implante, coloquei o pino, a gengiva começou a fechar, mas estava com um ponto dessa vez. Então eu tive que ir no dentista nesse período aí e tirar os pontos. Tirar o ponto do dente é a coisa mais de boa da face da terra. Eu nunca tinha tomado
ponto na boca. Nunca tinha tomado ponto na gengiva. Eu já tomei ponto no pescoço quando eu fiz uma cirurgia. Mas na boca eu nunca tinha tomado. Eu tava um pouco receosa, com um pouco de medo de tirar o ponto da gengiva. Eu pensei, nossa, vai doer muito, não sei o que. Aí eu falei pro meu dentista, com a boca aberta lá, nossa, eu tô com medo de tirar o ponto, não sei o que. Ele, você tá com medo, mas por quê? E pá, olha aqui seu ponto. Ele tirou o meu ponto, eu não senti absolutamente nada. E aí assim ele fez, ele tirou todos os meus pontos e eu não senti nada. Então eu fiz a cirurgia do implante do pino no final de março, tirei os pontos no começo de abril e tive que esperar aí até outubro para colocar o cicatrizador. Então veja, comecei o negócio em janeiro, já era outubro, eu ainda não tinha meu dente. Em outubro ele fez o rasgo na gengiva, deu, acho que nem lembro se ele deu anestesia. Acho que ele nem deu anestesia. E aí ele colocou o cicatrizador, que é um pininho que vai encaixado ali no implante, para a gengiva se formar em volta dele. Para a hora que colocar o dente, a gengiva já tá toda modelada. E aí tem que ficar com esse cicatrizador um tempo. Aí eu fiquei com esse cicatrizador, e eu fiquei com esse cicatrizador de outubro até o final de novembro. No final de novembro eu fui no dentista e aí a gente já começou a ver a cor do dente que ia ser. Coloquei uma cor que já fosse mais parecida com o meu, para não ficar muito diferente. Começamos a ver o formato que esse dente teria e fomos moldando isso assim juntos. E aí no final de novembro eu coloquei de forma definitiva o meu dente. É um processo que começou lá em janeiro, eu terminei em novembro. Eu fiquei todo esse período de tempo sem os dois dentes aqui do lado. Eu coloquei o implante de porcelana. O de porcelana, ele é mais caro, mas ele é mais forte, ele é mais resistente, ele é mais bonito, ele dá um pouco menos de trabalho, porque o implante feito de resina, ele pode desgastar com o tempo, ele pode manchar com o tempo, a cor dele pode mudar. Então assim, a porcelana não, a porcelana ela é certo de que você vai pôr ela desse jeito e ela vai ficar desse jeito. Tá, se eu comer uma coisa muito dura, eu vou morder uma pedra, quebrei a minha porcelana. Acontece, acontece. Ela é uma porcelana, ela pode quebrar, né? Mas ela é mais resistente, por exemplo, do que a cerâmica. Então, assim, tomo cuidado, tomo muito cuidado. Em relação às comidas, eu tomo muito cuidado. Eu não fico mordendo muita coisa dura. Enfim, isso daí já é a minha vida inteira, né? E a gente tem um cuidado todo especial de estar sempre limpando, porque pode entrar alimentos. Pipoca é uma coisa, é uma tortura comer pipoca, sabe? Eu fiquei muito tempo sem comer pipoca. Eu fiquei assim, ó, muito tempo sem comer pipoca, porque eu sabia que se eu comesse pipoca ia dar um trabalho tão grande depois que não sei se compensava, sabe? E aí eu fiquei um tempão sem comer pipoca. Aí eu falei, não, vou voltar a comer pipoca de vez em quando. E aí eu comecei a comer pipoca assim, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 2 meses. E agora eu como pipoca quase toda noite. O que eu tenho que fazer depois? Passar uma hora inteira limpando o meu implante. Eu tenho que passar uma hora inteira limpando o meu implante, porque a casquinha da pipoca entra até no meu cérebro. Modo de dizer, tá? Não chega no cérebro. Mas assim, tem os cuidados especiais. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu tirei aqueles dentes que estavam feios e eu coloquei o meu implante de porcelana. E logo mais pra frente, a hora que der, eu vou tirar os outros dentes de leite e vou fazer implante também de porcelana. Super recomendo, porque às vezes a gente começa a ler os comentários sobre quem fez e tal. Sempre tem alguém que fala mal do implante, tipo, eu sofri horrores, nossa, nunca mais na minha vida, não sei o quê. E às vezes é mais porque a pessoa ficou desesperada no momento da cirurgia. E isso atrapalha tudo, porque você fica nervosa, o dentista fica nervoso, você vai sangrar mais, enfim, sabe? E aí acaba que fica uma coisa tensa, né? Então, se você pretende fazer, eu recomendo que você faça com um dentista especialista no assunto, com um dentista de sua confiança, que você faça todos os exames necessários antes de realizar a cirurgia, que você fique calma, que você fique calmo, que vai dar tudo certo. De imediato, assim, o que eu usei depois que eu saí da cirurgia do pino
foi tomar antibiótico e tomar remédio para dor. Mas só, acho que foram 5 dias no máximo. E eu não tive dor nenhuma, e eu não tive sequela nenhuma, foi tudo tranquilo, foi tudo muito bem feito, foi tudo no tempo certo. Existe hoje em dia aquela carga imediata que você faz o implante, já faz tudo de uma vez e sai de lá com o dente pronto. Mas eu sou mais a favor das coisas serem feitas assim com calma, porque o seu organismo vai se adaptando àquela realidade e aí vai indo devagarzinho, devagarzinho. Se tiver algum problema no meio do processo, dá tempo de você rever, dá tempo de você ver o que vai fazer. Sim, eu recomendo que você converse com o seu dentista, que vocês decidam o que é melhor, mas não deixem de fazer por conta de comentários alheios, porque assim, eu lia muito comentário antes de fazer o meu implante e eu às vezes chorava de desespero, falava, meu Deus, olha o que aconteceu com essa pessoa, olha o que essa daqui tá falando. E comigo foi completamente o oposto. E é isso, a hora que eu fizer os outros dentes, aí eu venho contar pra vocês também como é que foi. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não está inscrito no meu canal ainda, se inscreva agora. E se você já está inscrito, um super beijo, meu, muito obrigada. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Beijos, beijos. Tchau, tchau.